papel de empresa e o que é papel do governo? O lucro deve ser acima do bem-estar e futuro de uma sociedade? A mudança climática é real, querido ouvinte, e já estamos vivendo com ela, não é mesmo, Sérgio? Pois é, a gente está vivendo uma situação alarmante no Brasil neste momento em que a gente está gravando. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia climática que é premeditada. Mas afinal, são só esses dois? Só somos nós, o governo? Tem mais um jogador nessa história aí? Eu acho que sim, ela se chama empresa privada. E nesse episódio a gente vai também discutir o impasse de que as empresas tanto falam, mas que pouco praticam, ou às vezes fingem que praticam, né? Que é o ESG, que é o Environmental, Social and Governance, ou governança ambiental, social corporativa, aqui em tradução livre. Será que realmente a prática condiz com o discurso? Mas, antes de começarmos aqui com o episódio, você que está nos escutando, se solidariza aí com a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul e quer ajudar, você pode fazer doações para as ONGs que precisam da sua ajuda. A gente vai deixar algumas aqui na descrição do episódio. Mas, vamos começar aqui, então queremos colocar todo mundo na mesma página. E vou pedir ajuda aqui para os universitários que estão aqui comigo, que é o Sérgio. Apenas. Sérgio, explica aí pra galera, o que é ESG? Bom, o ESG, ele é uma prática corporativa, prática de negócio, que busca maneiras de minimizar os impactos, né, produzidos aí no meio corporativo privado, impactos no meio ambiente. Então tenta construir aí um mundo mais justo e responsável, manter as melhores práticas de administração, pensando no bem da sociedade e no bem do meio ambiente, né? Isso é o que está escrito aí nos grandes discursos, declarações, né, das empresas. Enfim, mas a gente observa que o ESG, na verdade, está mais para uma estratégia de comunicação corporativa na maioria das empresas, né, Gabi? Do que, de fato, uma tentativa de mudança sistêmica, uma tentativa de mudança de negócio, da forma como se produz. De maneira bem esdrúxula, vamos dizer assim, o ESG, ele é aquela coisa pra inglês ver, pra fingir que eu sou bonzinho e que eu faço alguma coisa pela minha comunidade e no meu entorno, assim. Vamos pensar no exemplo prático da coisa. Uma empresa que é mineradora e aí ela faz mineração ali, vamos dizer ali, o caso da Braskem em Maceió, que isso um discurso super forte de ESG, barraquinha no Lollapalooza, de reciclagem. E olha aqui, a gente é super legal, a gente colabora ali com a reciclagem, a gente colabora com o meio ambiente, mas estava ali destruindo Maceió por baixo dos panos. Sem que a grande massa soubesse do que estava acontecendo ali no assunto. Então, o que ela demonstrava ali, que é uma estratégia de comunicação corporativa, né? Então, como as pessoas me veem ali, tava tudo bem, né? Mas, na verdade, a verdade é outra. Claro que esse é um exemplo que a gente viveu recentemente e a gente tá vivendo alguns outros agora, mas é para todo mundo entender que o ESG, ele deveria ser uma prática, mas que não é muito bem assim que acontece, né, Sérgio? Exatamente. Aqui, como uma das referências que a gente puxou para construir esse episódio, tem um artigo muito legal da FGV que se chama O Metaverso do ESG. Os autores são Mário Monzoni, que é coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, e a Fernanda Carreira, que é pesquisadora nesse centro de estudos também. E esse artigo é super legal, ele tem, assim, não fiquem com medo, um artigo científico. Não, ele é muito bem editado, inclusive, a gente vai deixar as referências aqui no episódio também. Esse artigo, ele sugere que tem uma lacuna entre esse discurso corporativo do ESG, que a gente está aqui posicionando como muitas vezes uma estratégia de comunicação corporativa, né? E o que se diz a ciência, né? Então, existe uma lacuna aí. O que esse artigo sugere, principalmente, é que é uma questão do sistema, de como é feita a produção de tudo que a gente consome, como funciona as empresas numa esfera mais global da economia mesmo. E aqui sugere-se que a gente precisa ter uma economia ecológica para que, de fato, esse ESG aconteça, exista de forma efetiva e eficiente, né? Aqui, ele, no artigo, coloca 3 formas de economia, né? A economia clássica, que é o meio ambiente e a sociedade como
recursos da economia. Então, vamos por exemplo, o que é uma economia clássica? Ali, Revolução Industrial, as pessoas explorando o meio ambiente e a sociedade, aumentando ali o lucro, a torta e a direito, sem pensar direito nas consequências, que tudo é ferramenta da economia, né? Exato. Você está se desenvolvendo. Próximo. A segunda seria uma economia ambiental. Então, a economia, meio ambiente e sociedade são partes iguais. Então, os três estão ali com o mesmo peso e se convergem. E um exemplo disso, Gabi, o que você acha? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que, na verdade, isso é meio que as empresas fazem hoje em dia, que é uma economia meio tentando ser equilibrada, né, ali pro grande público. Eles se demonstram dessa maneira, onde eles têm, por exemplo, vou dar o exemplo do Itaú, vai. Tem o Itaú, que é o grande banco com lucros bilionários anuais, mas tem a Fundação Itaú, que faz algumas ações sociais ali com a comunidade, as bikes do Itaú, sabe? Tem ali um papel para com a sociedade, ali cumprindo seu dever como empresa, para além do seu lucro, e com o meio ambiente também com algumas ações ali de reciclagem, seja dentro da empresa, ou seja, essa questão das bikes, né, diminuição do carbono, essa questão de acompanhamento do carbono neutro, enfim, né, que essa é uma outra pauta que tá super em alta aí de ESG. Eu enxergo isso como o que eles gostariam de mostrar que estão fazendo, né? Mas eu sinto que, no caso do Itaú, por exemplo, acho que essas três esferas não estão equilibradas, né? Eu enxergo a esfera da economia muito maior do que a esfera da sociedade e do meio ambiente. Mas na prática, o discurso de ESG clássico que a gente está vendo. E aí, esse artigo, ele sugere, então, a economia ecológica como o que é, de fato, o que precisa ser feito para que exista equilíbrio. Para que seja realmente o ESG, né? O que a gente fala de fato. Isso, exatamente. Exato. E aí, nesse sistema, é diferente, pois sugere que os limites da sociedade e os limites da economia, ou seja, do que é produzido e do que a gente vive como sociedade, são dados pelo meio ambiente. Então, ele é o oposto da economia clássica, em que tudo é ferramenta da economia, como a Gabi disse. No caso, é o meio ambiente e depois a sociedade que vai regular e dar limites para a economia. Assim, hoje em dia, como a gente pode pensar nisso em aplicações práticas? Imagina que não vamos mais produzir microchips e vamos brecar a produção de supermáquinas que estão capacitando os avanços de inteligência artificial, por exemplo, e outros grandes avanços aqui tecnológicos do nosso mundo. A gente vai parar de fazer isso porque o meio ambiente não suporta. A gente vai extrair metais para além do que se pode fazer. Imagina esse tipo de sociedade. Uma outra utopia que eu gostaria de sugerir seria uma questão das empresas de eletrônicos e eletrodomésticos não terem mais obsolescência programada. Então, você tem uma geladeira durante, sei lá, 25 anos, 30 anos, e é isso aí, sabe? Tá tudo bem. Você não tem essa necessidade de trocar um celular porque ele vai parar de atualizar, sabe? Então, tem uma questão também de status quo envolvida nessa situação, né? Mas seria uma economia ecológica hoje em dia que a gente pode ver na prática são ecofazendas, ecovilas. Eles sim têm uma economia ecológica, né? Então eles têm ali o meio ambiente cercando eles e fazendo toda essa moldura, né, da sociedade. Primeiro ali vem o meio ambiente, depois vem ali as pessoas que precisam desse meio ambiente, né? Então, beleza, a gente tem uma ecovila, a gente precisa sobreviver, afinal estamos num meio capitalista. A gente recebe turistas aqui, mas tudo que a gente tem aqui é ecológico, é autossustentável. Então a gente tem uma economia que é circular ou alguma coisa do tipo. O que vem de fora é muito pouco, sabe? Então é realmente algo muito bem estruturado por onde eles vivem, né? Então, o ambiente, ele cerceia tudo aquilo, toda aquela economia, toda aquela sociedade, toda aquela comunidade que vive ali numa ecovila, por exemplo. Sim. Eu acho que com esses exemplos dá pra gente pensar que não basta só tampar o sol com a peneira, né? Que é o que o ESG praticado aí diz e sugere. Que, gente, vamos reciclar aqui no Lollapalooza os copos. Pô, calma aí, né? Você tá afundando uma cidade, cara. E outros lugares também. Então, é necessário mudanças sistêmicas. Mas
temos os nossos grandíssimos interesses privados, temos aí um grupo muito reduzido de pessoas que de fato mandam o que acontece no mundo, mais ou menos umas 60 pessoas. E aí, como que a gente chega lá? E eu acho que, muito além dos interesses privados, a questão dos interesses políticos, né? Então, que eles são norteados... eles são norteados pelo interesse privado, mas que a gente acaba passando um pano por uma questão de ai, não, né, isso não é responsabilidade do governo. Então, a gente teve um caso recentemente ali daquele cachorro que morreu na Gol, que ele foi pra Fortaleza, ao invés de ir pra Mato Grosso, voltou pra São Paulo, ele acabou morrendo, por uma questão de, olha, o governo deixou que as empresas aéreas se autorregulamentassem, elas não se autorregulamentaram, elas dificultaram cada vez mais a questão de transporte de animais, pra que não houvesse transporte de grandes animais, né, ou grandes cachorros e tudo mais, e acabou-se que ainda se trata cachorros que não cabem na cabine ali como objetos, né? Então, o papel do governo ali era regulamentar a situação e entender a melhor coisa, né? Deu-se ali para a iniciativa privada essa possibilidade de autorregulamentação. Eles viram ali uma oportunidade de negócio, obviamente, né? Que onde, por exemplo, eles se regulamentassem, ia diminuir o lucro, e aí, né? O lucro é acima de um bem-estar animal, um lucro é acima de um bem-estar humano. Então, tem essas questões ali também, né, que tudo se baseia na iniciativa privada, mas que o governo como, né, nossos representantes tem sim uma boa parcela aí de responsabilidade social na coisa, né? Não, 100%. Eu acho que isso de regulamentação é o ponto. E é aqui que eu tenho divergências com ideologias tão liberais, né? Que deixa tudo solto, que se a gente, na minha opinião, se a gente deixar tudo solto, a gente vai deixar soltos e as traças, né? Então tudo vai ficar do jeito que a gente tá vendo aí. Não só nas traças, né, Sé, mas nessa questão de interesse, né? Só vai ver o interesse, venha a nós o vosso reino, né? Aquela famosa frase, né? Então eles vão fazer ali o que for possível pra melhorar o deles. A gente tem o clássico exemplo ali da saúde dos Estados Unidos, né? Onde eles não têm saúde pública, então as empresas se autorregulamentam e se cria a necessidade de remédios onde nem é necessário. E é uma questão de, poxa, de vida ali, sabe? É uma questão tão sensível e que é tão banalizado por causa dessa questão do lucro ali em cima do bem-estar e acima da saúde, acima da vida da pessoa, né? Não é nem uma questão mais de consumo, é uma necessidade, né? Mas você não concorda que no caminhar das coisas, até esses interesses privados de um grupo tão pequeno, eles também não estão cortando o galho que eles estão sentando enquanto eles estão ali mesmo sentados? Tipo, todo mundo vai se fuder nessa. Todo mundo vai cair. E isso que pra mim é um paradoxo muito louco, né? Eu não sei se o que passa na cabeça dessa galera é que, tipo, não, de boa, eu tenho tanto poder aqui que quando tudo fuder mesmo, ou eu nem vou estar vivo, né? Pode ser que não de fato, mas as coisas que estão acontecendo recentemente assustam a gente, né? Ou, sei lá, eles estão acreditando que vai ter, sei lá, uma espaçonave que vai levar eles pra Marte e que lá a vida se reconstrói. Então, aí eu fico pensando sempre nisso. Não é arriscado? É arriscado. Mas vale a pena, né, pra eles. É aquela questão, né? A sociedade em si se rui, né? Mas o mundo se regenera. Então, eu acho que sim, se algo acontecer, essa galera que é multibilionária, claro que tem um plano B, né? Deve ter algum foguete, alguma coisa que a gente não faz ideia que exista. A minha teoria da conspiração aqui, sabe? É um negócio meio Fallout, assim, sabe? E o Fallout é uma boa representação dessa questão, né? Eu tô doido pra assistir a série, inclusive. Eu vi, é bem legal. Mas o Fallout é uma boa questão dessa questão de... você se cria a necessidade ali de se salvar de uma coisa que é, a guerra nuclear, sabe? E aí você tá criando bunkers considerando que vai dar guerra, sabe? E se não der guerra, a gente mesmo explode, porque eu tenho esse poder, sabe? Então, é muito doido você pensar que poucas pessoas têm esse poder na mão, né? E muito complexo. Mas falando nessa questão de poder, mudando um pouco aqui o foco da situação, pensando aqui numa realidade mais geracional, que são as questões de influenciadores, né? A gente vê os artistas, influenciadores, cantores, né? Então, hoje a gente tá gravando no dia que o Fresno fez a live solidária, né?
E no mesmo dia que a Flora Matos se pronunciou ali, deu uma polêmica no Twitter dela questionando espero que essa mobilização sirva de inspiração e que quando aconteça com outros estados, né, enfim, né, merda. E aí é uma questão de, poxa, tá numa situação extremamente fragilizada, né, onde pessoas estão morrendo e aqui já não entra mais questão ideológica, não entra mais questão política, entra a questão de necessidade de ajudar o próximo, sabe, no meu ponto de vista. Eu acho que nesses momentos é importante sim você se posicionar com cautela, né, avaliar, respeitar o próximo e pensar que quem tá ali também sofrendo é um ser humano que poderia ser você, sabe? Sim. Tem maus exemplos, óbvio, e tem bons exemplos ali, né, como a gente viu o Fresno fazendo a live, a Nath Finanças ali se posicionando dentro do seu nicho lá, cobrando no Twitter também grandes bancos, né, de aproveitar esse posicionamento dela ali na área de finanças. E eu acho que é isso que essas pessoas que são porta-vozes, né, de toda uma sociedade, né, mas de toda uma comunidade ali que segue, né, você tem sim o dever de cobrar, né, as empresas. Afinal, você vive de publicidade, principalmente os influenciadores, né? Eles vivem de publicidade. Então, poxa, se uma grande marca que patrocina você não tá ajudando, não tá se posicionando, não tá falando alguma coisa, é sim seu dever se posicionar e falar com essa empresa, né? Ou cobrar essa empresa, ou você mesmo se posicionar, né? Por mais que se a empresa não gostar, e aí entra uma questão de você para com a sua publicidade, né? Você quer ser patrocinado por uma marca que ignora o sofrimento alheio? Volta para a questão do interesse individual, né? Mais uma vez colocado aqui. Existe o dever, existe a necessidade também de você cobrar aí as pessoas que você gosta de acompanhar. Quem tem esse alcance, quem consegue levar a sua voz, a sua opinião para mais pessoas, né? Sim, sim. E o paradoxo, Gabi, a gente sabe que a maior parte das grandes empresas que a gente tem no nosso país, elas são grandes causadoras de impacto no meio ambiente, né? Que é tudo que, enfim, no final do dia, acaba providenciando essas catástrofes que a gente está observando. E aí o paradoxo eu causo e depois, quando acontece, eu vou lá e ajudo. Eu boto o band-aid em cima. Óbvio que aqui a gente tá falando, a gente não tá imputando crime em uma empresa específica, em um segmento específico, mas a gente tá falando de um sistema como um todo, né? Então, a gente tem exemplos aqui, como você puxou na pauta, Vivo, TIM, Claro, que desbloquearam o sinal de internet e ativar o roaming de dados gratuitamente nesse momento de necessidade lá no Sul. Então, isso é um reflexo do que a gente espera que as empresas façam em períodos como esse. É aquela questão a gente espera que eles façam o mínimo nesse momento, né? Exato. E, esse mínimo ajuda um montão de gente, ali a questão da comunicação da galera. Por causa das enchentes ali no Rio Grande do Sul, eles tiveram que desativar um montão de coisa elétrica. Isso desativa as antenas. E como que a galera vai se comunicar? Como que eu falo que eu tô precisando de ajuda? Complicado. E aí, esse roaming de dados aí, todos desbloquearam o sinal, dá uma ajudada. E aí, eles ajudam nesse momento, eles tentam trazer uma compensação de estragos que são feitos de forma sistêmica, né? Mas o que é feito para impedir que isso aconteça de novo? Óbvio que tem aqui o papel do governo, do nosso grande governo ali do Rio Grande do Sul, que destinou 50 mil reais da verba para a defesa civil, por exemplo, né? Puta que pariu, né? Mas o que o empresariado tá fazendo? Enfim, paradoxo, né? Mas, no cenário atual, que bom que alguém tá fazendo alguma coisa, né? Exato. Uma coisa que eu achei bem curioso, que eu vi em alguns vídeos, né, a galera falando, de que é um absurdo um governador tá pedindo Pix pra pessoas físicas, Não, absurdo. né? Ridículo. Um governo como o do Eduardo Leite, né, que se diz ali liberal, de diminuição de custos ali da sociedade. Cara, aí eu acho que não entra nem mais questão ideológica, nem mais questão de nada, é questão de bom senso, sabe? Porque a partir do momento onde você tá vendo que você já ocorreu outras catástrofes nessa situação, no mesmo período, você não destina, né, uma verba para aquilo com medo de vai extrapolar os gastos aqui do governo, vai extrapolar. A gente tá tentando diminuir aqui o caixa negativo do governo. Compreendo. É uma história que vai além do governo dele. Mas assim, bom senso. Né? É contar muito com risco, né? É pedir pra se fuder. Exato. Mas aí, enfim,
contexto da comunicação política, ele vai dar a volta, né? A gente Com sabe. certeza. Isso se encaixa em negligência? Sim, pra mim sim. Isso pra mim é um crime. Imputa crime. Então. Eu também acho. E não só dele. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Vai pra toda a equipe dele técnica. Exato. Que fez todo um orçamento ali anual sem pensar nas consequências daquilo. E outra, não só no orçamento, né? Ele flexibilizou as leis do meio ambiente lá em 2019, né? Enfim, tem altas questões ali onde ele disponibilizou mais ali do ambiente para o capital privado, né? E a gente entra nesse ciclo senil aqui, nesse ciclo falido, que é político, interesse público, interesse privado, enfim. E outro ponto que eu levanto ainda na questão, que é a questão de publicidade. Digo isso, pois estou aqui com a tela aberta, enquanto a gente tá conversando com a pauta, tá, gente? E eu tô com um print dessa questão das operadoras que oferecem pacote de internet grátis. Do site do G1, né? Então tá ali na pauta G1 e tá falando das questões de desastre do Rio Grande do Sul. É de bom tom ter um patrocínio do Mac Café numa questão dessa, sabe? O paywall, gente... Eu vi muita gente reclamando disso e eu fui ver e de fato tá rolando. É uma Folha de São Paulo da vida, é um G1 da vida, colocando, veja aqui listas de onde ajudar o Rio Grande do Sul. Ou, você tá precisando de ajuda, veja aqui quais telefones, defesa civil e tal. Você chega lá, você precisa ser assinante. Gente. Que isso? O que você tá fazendo, o veículo, no final do dia? Você tá lucrando com essa porra, velho. Tá tentando botar ali goela abaixo uma assinatura numa questão dessa. Cara, eu tô interessado na sua assinatura em um conteúdo mais editorial, de opinião, uma folha especial. Não é pra isso, cara. Não é pra uma notícia relevante e urgente, não. E aí, pode-se pensar, mas é tudo tão urgente. A galera não conseguiu entrar lá no WordPress e desligar o paywall. Duvido. Não, gente. Duvido. A gente sabe como funciona as mesas de reuniões corporativas com grandes diretores. Imagina. Eu duvido muito. Então, mas aí eu acho que entra uma questão, um buraco mais embaixo, que isso deveria ser regulamentado. Deveria. Sabe? Concordo. Isso deveria ser, assim, questões de tragédia, desastres naturais, piriri pororó, em veículos de comunicação, durante o acontecimento, sabe? Tipo, no período do acontecimento ali, mais X semanas, não se pode veicular publicidade ali. Ponto. Ponto final. Mas eu vou perder vai perder milhares de reais. E aceite, sabe? Porque é responsabilidade sua como veículo jornalístico informar as pessoas do que tá acontecendo. E não lucrar com uma tragédia. Exato. E outra, as pessoas que ficam... os veículos não tão, assim, né? Com uma equipe robusta e tudo mais, que ficam replicando os conteúdos, né? Fica um telefone sem fio infinito de coisas. Outra gente também que se apropria desse momento pra geração de conteúdo ali complicado. O que a gente tá fazendo aqui hoje, né, quero me posicionar no momento. A gente tá se apropriando, né, dessa questão pra levantar reflexões pra vocês, né? Não é uma questão de, estou me apropriando desta situação de tragédia e pra apontar dedos, apontar culpados e falar fofocas. Não, gente. É simplesmente levantar. Estamos exprimindo ideias, né? Que é a proposta aqui do programa. A gente tá levantando essa bandeira pra vocês irem no bar ali na semana que vem, porque a vida de quem não mora no Rio Grande do Sul segue. Essa é a verdade. A gente que tá aqui em São Paulo, poxa, teve show da Madonna na semana passada, gente, no meio da tragédia. Então, foi de mau tom? Sim, mas você acha mesmo que o Itaú ia cancelar um show que estava sendo esperado há meses, com um cachê milionário, sabe? Então tem várias questões, né? Às vezes a gente tem essa questão de, mas se eu ficar criticando o governo atual, eu vou estar dando abertura pro bolsonarismo de novo, pra extrema-direita, pra direita do Brasil. Não, gente, a gente tem que cobrar o governo que a gente elegeu. Com certeza. Esse governo tá cagando em um montão de coisa, tá? Tipo assim, muito melhor do que a oposição, né? Obviamente. Peraí, a gente não vai ficar batendo palma pra qualquer coisa, não. Entendeu? Exato. Fazer o mínimo não é fazer, gente. Tem que ir muito além do mínimo ali pra você ser presidente e gerir um país continental que é o Brasil. Enfim, né? Então, essa questão
do cancelamento do Enem dos concursos de última hora, pô, é um absurdo. Porque você tá vendo o que tá acontecendo. Primeiro eles comunicam, não vai ser cancelado. Não vai ser cancelado. Não vai ser cancelado. Gente, eu sei que vocês se organizaram. Eu sei que vocês distribuíram as provas. Sabe, não é essa a questão. É uma questão muito mais embaixo. Aí cabe a vocês fazer a segurança desse material para ele não vazar, sabe? Exato. Porque você ser presidente, você ser político, você ser um gestor ali de um país, é responsabilidade sua, como um todo, você ser basicamente onipresente ali, sabe? É você dar prioridade para situações que estão mais alarmantes. Nesse momento, Rio Grande do Sul. Pô, tá acontecendo uma epidemia de dengue praticamente, sabe? E você não tá ali alimentando essa questão de saúde pública. Então, poxa, é uma questão de que sim, você tem que cobrar sim o presidente Lula, tem que cobrar os ministros, tem que cobrar quem você elegeu, tem que cobrar o governador, tem que cobrar todo mundo que tá ali, sabe? Então, não é porque votei em um, votei em outro... porque fulano, não, nossa, pelo amor de Deus. Não, gente, não é mais essa a questão. A questão é de que a elite, principalmente a esquerda elitista e academicista, aplaude o mínimo esforço ali com medo de qualquer merda. Com medo de uma direita extremista que cada vez cresce mais. A troco de quê? A troco do momento? Sabe? E daqui 2 anos, quando tiver eleição de novo, vai ser o quê? Sabe? Voltaremos ao inferno. Pois é, cara. Pois é. Mas eu acho que esse episódio a gente consegue levantar algumas reflexões interessantes, algumas coisas que a gente precisa ter em mente, pensar no papel das coisas, ter uma visão mais sistêmica e menos de só botar um curativo ali nas feridas mais superficiais. Como que a gente pode se mobilizar? Eu quero, em breve, vou trazer essa pauta. Tô fazendo uma aula muito legal com uma colega lá, ela me parece um exemplo. Um exemplo do que eu não sou também, viu? Mas um exemplo de uma pessoa que cobra e que faz por onde. Então eu vou organizar essa pauta, em breve vocês verão aqui com essa colega, porque ela comentou algumas coisas na aula que eu falei, peraí, por que a gente não faz isso? Todo mundo, né? E eu acho que entra um pouco nessa questão de mobilização. Às vezes é fazer o mínimo mesmo, né? Mas eu acho que é uma discussão muito importante. A gente vem dando essas palhinhas, né? Sobre responsabilidade, sobre SG. A gente falou de diversidade. A gente falou num episódio aí de diversidade nessa visão do diversity washing. Enfim. Mas a questão é que, pô, tudo é problema de base. Exato. Entendeu? E o ESG, muitas empresas, não deixa de ser um greenwashing da vida, né? Então, se apropriar de pautas, por exemplo, de desastres climáticos e querer sair por cima da carne seca, né? Exato. É muito complexo essa questão, mas você, como pequeno empreendedor, ou que tem uma pequena empresa, que tem uma média empresa ali, ou que vai ter, ou que quer ter, né? Você tem um restaurante. O que você tá fazendo, sabe? Então, não tô querendo falar que pô, você vai ser o responsável pela questão mais macro, assim, da coisa. Não, gente, Nestlé tá aí pra provar, né, o que saiu recentemente da questão do açúcar nos produtos, de que eles seguem a legislação regional ali. Então, se a Suíça proíbe açúcar em alimentos de bebês, não vai ter açúcar. Mas em Moçambique, que a legislação permite ali até 20% de açúcar, vai ter açúcar, porque vai baratear meu produto. Agora, você como empresa multinacional, referência, você não tá preocupada... Eles deveriam estar preocupados em dar um produto de qualidade para qualquer que seja a sua região, onde você entregava o seu produto, para manter uma qualidade ali de vida, né? De saúde ali pro seu consumidor, né? Então, eu vejo eu, Gabriela, vejo uma problemática muito grande nessa questão do ESG, de se apropriar ali de
países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, né? Pra você lucrar cada vez mais em países desenvolvidos, né? Então essa é uma questão muito complexa, que é o que o Sérgio disse, é muito macro, é um problema de base. Desde que a sociedade é sociedade, isso acontece. Mas é aquela famosa frase, né? Do não existe planeta B. Exato. Bem clichê, mas é a verdade. Não existe um planeta onde a gente possa pegar um elevador ali, subir e ir, tchau. Pegar um carro e fugir daqui. O que você tá fazendo pra sua sociedade também, né? Então, o que você, empresa brasileira, faz pro seu próprio país, né? Pra sua própria região? Você ajuda a comunidade local? Você auxilia ali os seus próprios funcionários? Você remunera eles decentemente? Que eu acho que isso é o mínimo que uma empresa tem que fazer, sabe? Redistribuição de lucro, não... vocês vão falar, ai, comunista! Mas é uma questão de... Gente, beleza, você é o dono da empresa, você quer lucrar e os caralho. Mas, pô, realmente, você vai deixar de lucrar muito se você pagar 2 salários mínimos pra uma pessoa que ganha 1 salário mínimo? Sabe? Então, tipo, não é nem absurdo, gente. É só um pedido de reflexão ali pra uma iniciativa privada que só visa ali o próprio bem-estar, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu acho que, assim, a gente também não quer negar aqui que existem pessoas bem intencionadas, tá? E que existem impactos que são bacanas. Então, eu acho que assim, o que é mais bacana no que está sendo feito hoje em ESG, talvez sejam os institutos, que aí você ajuda em educação e tal, você, enfim, tenta ir por essas outras vias aí, que educação é uma responsabilidade do governo, mas ali você consegue dar uma ajudadinha, né? E existem pessoas, existem colegas no mercado que são bem intencionados, só que eles precisam jogar o jogo do mercado. Então, assim como as nossas colegas de diversidade que vieram aqui, elas falaram a mesma coisa. Diversidade está dentro ali da casinha do ESG, é uma disciplina específica, né? Mas é jogar o jogo do mercado. A gente não quer aqui apagar também as boas intenções e alguns efeitos legais. A questão é, estamos tampando o sol com a peneira e vamos continuar até que exista uma mudança de fato, ou até que a situação seja tão alarmante que seja essa a única resposta. Ai, que depressão, né? Ai, ai, que loucura. Negativa. Pois é. Não, mas eu sou meio negativo mesmo com isso, tá? Eu não olho com olhos românticos. É que é uma questão... Que é o que você disse, não é uma discussão de hoje, sabe, gente? Não é 2024. Exato. É uma questão ali, pós-revolução industrial, que as pessoas estavam se questionando, tipo, gente, será que a gente não tá consumindo muito carvão, sabe? Será que a gente não tá extraindo muito petróleo? Será, tipo, é uma questão exatamente de bom senso, não é pedir muito. E os cientistas vêm falando de aquecimento global, que era o que a gente ouvia quando a gente era criança na escola, ali em meados dos anos 2000, que era, gente, está rolando aquecimento global, a camada de ozônio está diminuindo, e hoje você fala, gente, estamos num desastre climático, tá bom? Então a gente já tá vivendo um superaquecimento, onde, né, então, quando você é criança e você ouve aquilo, você fala, nossa, gente, que absurdo, imagina, né, as pessoas vão mudar. Não, e é tipo, eu acho que eu nem vou estar vivo, né? Ou eu vou ser bem velhinho quando isso acontecer, esse negócio do aquecimento global. Não, tamo aí, todo mundo fudido. E a gente aprendeu, sei lá, na 6ª série. Pois é. Pois é. E aí, né? E quem tem o poder de fazer alguma mudança? Quem tem dinheiro. Essa é a verdade. Quem tem o poder ali de chegar e falar, não, gente, ó, é o seguinte, vamos parar de desflorestar aqui e vamos plantar 50 mil árvores. Vai demorar um pouco pra crescer? Vai, mas a gente vai mitigar os efeitos ali, pelo menos dessa situação. Ah, tá bom. Ah, então, o que tá acontecendo? Ah, tá matando tartaruga no oceano. Ah, então, o que a gente vai fazer pra melhorar isso? Então, tem projetos sociais que fazem isso, mas sem uma empresa, sem dinheiro, sem... recurso. Gente, não tem como fazer. Não tem como fazer nada sem recurso, essa é a verdade. Vocês, com dinheiro, se tem algum bilionário que escuta aqui? Não, gente. quem tem dinheiro, gente, essa é a verdade. Ou você bota a mão ali na consciência e no bolso, ou você bota a mão embaixo do sovaco e vive sua vida sem olhar pro lado, sem pensar nas consequências, sabe? Só que aí é uma questão de você consegue dormir à noite, né? Eu não.
Então... Pois é. E também é importante... Calma aí, não vamos ter uma culpa cristã com... Ai, meu Deus, tomei um banho há mais de 5 minutos. Gente, não é o seu banho que tá matando o planeta. Calma aí, a gente tá falando de quantas vacas que estão respirando e peidando agora, acabando com a camada de ozônio. De quanta floresta foi derrubada para plantação de soja, que seja, né? Na nossa situação brasileira aqui. Gente, vocês já pararam pra pensar quanto de água se gasta pra fazer uma porra de uma calça jeans? E é uma água, o que você faz depois? Uma água cheia de tinta, cheia de resíduo industrial, o que você faz? Não sei, joga no rio. Pesquisa, calça jeans é uma merda também. Não é pra andar pelado também, tá, galera? Dá uma segurando. Com tanguinha, fazer igual a Bia lá do BBB, fazer uma calcinha, aí bota uma franjinha de banana. Não, peraí. Vamos buscar práticas, mudanças. Sim. É isso, tá tudo muito acima da gente, né? Mas é importante a gente pensar e falar. Exato. Nossa, amigo, que frase bonita. É importante a gente pensar e falar. Gostei, sim. Viu? Pois é. Tamo aí, né? Espero que você, Bagacete, tenha gostado da gente experimentar essa ideia aqui com vocês. Mandem sugestões de temas mais cabeça. Esse tá bem contemporâneo, inclusive, né? Pô, aconteceu uma coisa terrível agora no Rio Grande do Sul. A gente achou essa brecha pra falar um pouquinho com vocês sobre isso. E você, Bagacete, aí que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai colocar alguns links aqui na descrição do episódio também. Tem algumas ONGs que fazem resgate de animal, ou que fazem resgate de pessoas, doação de medicamento, esse tipo de coisa, né? Se você não quer ajudar alguma empresa ou o Pix do governador, esse tipo de coisa, procura algum instituto, alguma ONG, né? Mas cuidado com golpes, hein, gente? Porque tem muita gente que se apropria desses momentos para ser aproveitado da inocência e da solidariedade alheia, tá? Pra lucrar nesses momentos. Então, fique atento, pega aí as instituições que são legais, né? Que tenha certificações ou coisas do tipo, né? E vamos pensar também que a catástrofe, ela continua. A água baixa, as pessoas são resgatadas, a saúde ali é minimamente estabilizada. Mas e as pessoas que perderam tudo, né? E os pequenos negócios que tiveram todo o equipamento destruído? Não termina só quando a água baixa. Com certeza. Então é isso, Bagacete. Fica aí para os próximos episódios. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Ajude o próximo, cobre as autoridades e cobre empresas e milionários. É isso. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Rafa, por esta edição. Maravilhosa. E muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Um beijo. Um abraço e tchau, tchau. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado. Versão brasileira, minha produtora.